Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma palestra desse primeiro Congresso Nacional Online sobre Diversidade Sexual. Meu nome é William Bryan e eu vou apresentar hoje para você a origem da homofobia. Eu estou muito feliz em poder apresentar esse trabalho para você. É o trabalho que dediquei para minha monografia e simplesmente foi o tema que ajudou a alavancar esse projeto e esse congresso. Como muitos já sabem, esse projeto eu dediquei principalmente às pessoas dentro da minha família, que tinham um conceito ultrapassado com relação ao sentimento homoafetivo, né? A homossexualidade propriamente dita. Quando no meu processo de aceitação eu comecei a levar essas informações para minha mãe, ela simplesmente por uma questão cultural, tradicional, de religião, de fé, era um assunto que incomoda muita gente, incomodava minha mãe, e eu não aceitava isso. Eu não aceitava o fato de eu ser quem eu sou e minha mãe não entender isso, pelo menos entender. Porque hoje em dia eu acredito que as pessoas precisam entender. Aceitar é muito subjetivo, né? Me aceita, não me aceita. Não importa, a pessoa precisa entender, precisa respeitar. A aceitação é um processo um pouco mais longo, que realmente custa muito para trazer essas informações e chegar a atingir essa pessoa em sua completude. Então, sobre o que eu vou falar hoje especificamente é sobre o processo histórico da homossexualidade, como é que ela tem se desenvolvido durante os últimos séculos e como é que foi o surgimento desse preconceito relacionado à homoafetividade. O primeiro casal homossexual registrado na história é o casal Numhotep e Nyaknon. É um casal egípcio que viveu por volta do ano 2400 a.C. e suas representações íntimas eram transmitidas ao povo através da arte do beijo. O beijo em si, naquela época, era a figura íntima mais transmitida na forma de arte. Já na mitologia grega, os amores mais retratados, o amor mais retratado, certamente era de Zeus e Ganímedes, né? Já nas lendas, o que era mais retratado era o amor entre Aquiles e Patroclo e os constantes raptos de jovens por Apolo. Consequentemente, nas sociedades primitivas, ainda no mundo Egito também, o que era estimulado era o comportamento sexual entre homens mais velhos e rapazes. Esse comportamento, essa crença, era a famosa pederastia institucionalizada, que nada mais é que o relacionamento entre o homem mais velho e um rapaz. Por que isso era estimulado pela cultura, pela tradição da época, pela religião? Tudo levava a esse estímulo. Por quê? Porque supostamente, quando um rapaz se envolve com um homem mais velho, sexualmente acontecia a transmissão de conhecimento, né? Principalmente quando se falava no aspecto sexual. Então, quando o homem mais velho se relacionava com um rapaz, o que era muito bem estimulado, ele estava transmitindo para ele o conhecimento sobre a vida, sobre as questões sociais, sobre as questões culturais, sobre seus ensinamentos próprios de vida. E a cultura estimulava isso porque acreditava que esse comportamento levaria masculinidade para o rapaz, né? Afastaria esse afeto que existia entre ele e a sua mãe, ou entre ele e outras mulheres, né? Supostamente essa relação que possa existir entre um rapaz e outras mulheres aconteceria posteriormente, né? Nesse momento em que ele ainda é jovem, ele ainda está num processo de desenvolvimento, ele não pode se envolver, ele precisa se relacionar com um homem mais velho para adquirir todo o conhecimento necessário antes de começar a sua vida pessoal e saber a partir dali a se envolver com uma mulher e saber como procriar também. Na ótica das civilizações clássicas do mundo antigo, o que era levado em consideração era o status social da pessoa. Então, pensando no status social, a sexualidade dela não importava. Não importava se ela era homossexual, heterossexual, enfim, não importava. O status social que ela possuía era de extrema relevância, né? E também o papel sexual
que essa pessoa desenvolvia na cama com quem ela estivesse. Então, pensando na figura entre um homem e um rapaz mais jovem, o homem supostamente teria que assumir a figura ativa da relação, enquanto um rapaz teria que assumir a postura passiva. O ativo era visto com poder, com dominação, com status social, né? E a figura passiva não, era completamente submissa, levando a comparação com as mulheres. Mulheres eram submissas naquela época, então possuíam essa passividade, então os rapazes mais jovens também deveriam assumir esse papel. E não simplesmente pelo desejo de ser passivo ou não na relação, isso não se discute. O que se discute é que ele precisava se envolver com um homem mais velho, com alguém dominante. Então ele, querendo ou não, precisava se submeter a esse comportamento. Isso não era discutido, né? Não era discutido se ele devia ou não devia. Isso era culturalmente aceito, culturalmente estimulado. Então o comportamento era esse, né? A pessoa nascia, quando começava seu desenvolvimento, ele era transmitido a um homem, ele era entregue a um homem para que ele acolhesse esse jovem e passasse seus ensinamentos. Isso quando nós falamos do mundo antigo, das civilizações clássicas, do mundo dos egípcios, né? Quando nós levamos a discussão para a Grécia, para os gregos, a figura permanecia a mesma, não existia nenhuma diferença. A Grécia, ela estimulava o mesmo comportamento. Existia na cultura a figura da pederastia institucionalizada, porém os gregos, eles pensavam de um modo mais livre. Como assim um modo mais livre? Existia o estímulo social do apetite. Como assim? O homem, ele poderia estar com quem ele quisesse, contanto que essa pessoa fosse bonita, né? Quanto mais bonita fosse essa pessoa e você se relacionasse com ela, mais status social você possuía, né? Então, por essa questão do apetite, pela figura do supostamente belo, os gregos mantinham relações com homens e também com mulheres. Visto que a pederastia não era tão estimulada na Grécia quanto era no Egito. Então, os gregos eles tinham mais liberdade para escolherem com quem eles gostariam de estar. A figura do rapaz jovem para os gregos era tão forte que trazia a discussão relacionada à morte, à imortalidade. Então, para você ver como é que é curiosa essa relação que existia entre homem mais velho e homens mais novos. E quanto mais bonitos eles eram, mais existia a crença de que aquilo não era real, de que talvez poderia levar a uma imortalidade dos gregos. Quanto mais bonito ele era, mais orgulho ele sentia em ser atraído por outros homens, né? Então não constituía desonra para o rapaz ser atraído por outros homens simplesmente porque ele é bonito. Não, isso era muito bem visto por ele, pela sociedade em si, e era até muito bem estimulado. É muito curioso dizer e pensar que quando os jovens na época eles envelheciam, né, a figura da atração, do apetite, consequentemente reduzia. E essa discussão começou a se direcionar ao aspecto teológico, né, a teologia, em que passou a se diferenciar os amores em dois: o amor divino, o amor que levava à procriação, o amor que trazia poder, e o amor baixo, o amor simplesmente pelo prazer, o amor que constituía desonra e que não trazia estímulos bons para a sociedade. Em Esparta, ainda na antiguidade, a sociedade dava muito mais ênfase no desenvolvimento militar do que o seu próprio desenvolvimento cultural. Isso quer dizer que o amor entre homens era direcionadamente estimulado para jovens aristocratas, para que eles tivessem amantes do mesmo sexo. E também o amor era direcionado para dentro do exército espartano, para que ele fosse mais eficiente. E como é que isso acontecia? De onde vem esse pensamento do amor entre homens ser estimulado dentro do exército?
né? Por que isso levaria a pensar que ele seria mais eficiente? Porque se parte do seguinte pensamento: quando um jovem ele ia para a guerra para defender a sua cidade-estado, para proteger a sua cidade-estado, ele arriscaria sua vida não apenas para protegê-la, mas para proteger também o seu amado, né? A pessoa com quem ele mantinha relação dentro do exército. Então isso era muito bem visto e muito estimulado para que rapazes mantenham relações dentro do exército e cada um protegesse o seu próprio amado para que haja mais força e aí sim proteger a cidade onde eles estavam. Já em Roma, existia ainda essa figura da bissexualidade, né, em que os homens poderiam se envolver tanto com outros homens quanto com mulheres, né, e não se ocultava ainda nessa época. E esse amor entre homens era chamado de sodomia já a partir daí. Porém, ao que era dado muito valor era a virilidade masculina, ou seja, o ativo que mantinha a relação com o rapaz mais jovem, ele deveria obrigatoriamente assumir o papel de ativo, porque isso transmitia a ideia de agressividade, de dominação, né? Então, somente ele mantinha o status social supostamente aceito, né? Então, quando existia o amor entre homens, era sobre essa figura da dominação, da agressividade. Da mesma maneira que ocorria entre os senhores e os escravos, em que os senhores eram somente ativos e os escravos somente passivos, até pela ideia da submissão. Então, por isso que esse amor não era muito estimulado. Já a partir daí, nós podemos diferenciar os comportamentos gregos e romanos. Os gregos eles cortejavam rapazes pela sua beleza, né? Pela figura do belo, o qual nós conversamos agora há pouco. E os romanos não. Os romanos eles não estimulavam o amor entre homens porque existia justamente essa ideia da dominação, da agressividade. Então, o amor era proibido entre homens. Quando existia, era apenas sobre essa figura da dominação e agressividade. Aos poucos, a ideia da atividade sexual não mais poderia ser um instrumento de prazer. Por quê? Porque aos poucos foram surgindo doenças na sociedade, né? O famoso mal da sociedade, as doenças, e que por esse motivo não deveria ser tão estimulado, deveria ter uma proteção própria. Com o tempo, a figura da pederastia ela foi desaparecendo, né? Em que não era mais se acreditado que o comportamento homossexual levaria ensinamento aos mais jovens. Então, se isso não ocorria, a figura da dominação ainda deveria permanecer, porém não mais entre esses homens, e sim entre senhores e escravos, visto que seria somente essa a situação em que permaneceria a figura da dominação. Além das civilizações greco-romanas que nós discutimos até agora, vale ressaltar que existem registros de comportamento homossexuais ainda mais antigos. Na Babilônia existia a prostituição masculina. Na China existia a dinastia Zhou, que é quando o casamento ele era estimulado, mas sem parâmetros amorosos, somente parâmetros sexuais. E este amor, propriamente dito, ele ocorria muito fora do casamento, né? Também entre pessoas do mesmo sexo, em que homens se relacionavam com outros homens de classes sociais distintas. Outra vez retomando a ideia da dominação, em que o homem de classe social superior manteria o papel de ativo e o homem da classe social inferior o papel de passivo. Especificamente nesta época, não existia relatos de homossexualidade feminina, né? A homossexualidade feminina, os primeiros registros somente apareceram na Grécia e em Roma, enquanto preexistia a pederastia entre homens. Por assim dizer, a homossexualidade masculina data do século V a.C. e a homossexualidade feminina apenas aparece no século VI e no século VII depois de Cristo. Por fim, vale considerar que naquela época não existia estímulos a condenar a homossexualidade, até porque existia a figura da pederastia institucionalizada, que nada mais era do que a pedofilia entre homens, né? Bem direcionada à transmissão de conhecimentos.
E no mundo heterossexual, os homens também mantinham relações com as mulheres, fruto de um casamento, mais jovens, né? Mulheres em que eles mantinham relações sexuais também, e isso até hoje é verificado em alguns países islâmicos. Bom, nós discutimos agora a figura da pederastia institucionalizada que existia no mundo antigo, né? Nós podemos chamar isso de uma pseudo-bissexualidade masculina, né? E esse termo surgiu para explicar melhor como funcionava essas questões culturais da época. Porém, agora nós estamos entrando na Idade Média. E na Idade Média começou a surgir a moral homofóbica. E é aqui que eu ressalto o resultado da minha pesquisa em descobrir, em encontrar os vestígios dos preconceitos relacionados à homossexualidade, principalmente nas pessoas mais próximas que eu conhecia até então. Eu precisava saber a origem, e a origem está aqui, na Idade Média, em que começaram a ser institucionalizadas pregações religiosas. E essas pregações começaram a condenar o amor entre pessoas do mesmo sexo. Apesar disso, nas histórias das religiões, verifica-se que a homossexualidade ela era permitida, né? Nos tempos de Fenícia, Mesopotâmia, Egito, Índia, o ato sexual entre homens devotos era muito estimulado nos cultos religiosos. Porém, foi a partir do surgimento do cristianismo que as coisas começaram a mudar. A influência greco-romana se dissipou e deu lugar a Sodoma e Gomorra como principal argumento de todos aqueles que eram contrários às práticas homossexuais, especialmente nas religiões judaicos-cristãs. Na Idade Média, ocorreu a sacralização das uniões heterossexuais, onde somente as uniões abençoadas pela Igreja eram indissolúveis, firmes e que deveriam perdurar. E falando em casamento, nessas uniões heterossexuais, o sexo era permitido apenas dentro do casamento, em que seu único propósito deveria ser a procriação, e qualquer outro propósito além deste geraria condenação. Como já se sabe, o sexo direcionado apenas para a procriação baseava-se na ideia de que precisava se repor a humanidade. Por quê? Porque existiam muitas guerras e a expectativa de vida nessa época era de apenas 30 anos. Então o matrimônio surgiu nessa época como um remédio de Deus para dar ao homem e livrá-lo de sua luxúria que levava à diminuição da sua população. Por isso, simplesmente se dedicou pecado a todos aqueles que praticavam o sexo que não fosse com o principal intuito de procriar. Nessa época, com a interferência da igreja, a homossexualidade ela continuou preexistindo, porém mais direcionado e especificamente dentro de mosteiros e acampamentos militares, justamente para que os homens eles não fossem condenados pelo Estado. Então, o que tudo deveria ser uma liberdade de expressão, uma liberdade de sentimentos com o surgimento da religião, foi totalmente ao contrário. Começou a haver a submissão desse sentimento em prol dos valores divinos que ali foram estabelecidos. Existia a crescente ideia de que a homossexualidade era o pior dos crimes, até pior do que o incesto entre mãe e filho, né? Foi então que o Terceiro Concílio de Latrão, em 1179, declarou a homossexualidade crime. E o primeiro Código Ocidental prescreveu a pena de morte para quem praticasse a homossexualidade, sendo essa época uma das piores relacionado ao comportamento homossexual em sua condenação, sendo a época de mais severa criminalização pelo comportamento homossexual. Com o passar do tempo, passou-se a relacionar a homossexualidade com feitiçaria e demonismo, né? E isso fez com que os heterossexuais em questão eles não entendessem mais a orientação homoafetiva, né? Não entendessem mais o que seria essa prática, se partindo-se apenas de um conceito cultural
ou um sentimento. E esse não entendimento levava à intolerância, né? Então aí surgiu a intolerância entre os heterossexuais, principalmente quanto ao comportamento homoafetivo. Tal relação ganhou força entre os anos de 1348 e 1350, em que ocorreu a famosa peste negra e que foi um acontecimento devasso na época. Tal fato fez com que os chefes de Estado daquela época, influenciados fortemente por religiosos preconceituosos, ligassem esses desastres com os comportamentos sexuais imorais, né? A famosa homossexualidade. E foi nesse momento que surgiu consideravelmente o ódio pelos homossexuais. Assim, com a repovoação do continente, das civilizações, com a superação dessas fases difíceis de acontecimentos devassos e guerras, os legisladores começaram a analisar a homoafetividade e a não aceitar mais, pensando ser um aspecto ruim para a sociedade e que não ajudaria em nada em seu desenvolvimento. E assim foram criando cada vez mais leis para criminalizá-la, para puni-la e fazê-la desaparecer do mapa. Ainda na Idade Média, o preconceito teve aumento devastador em grandes proporções, em que a sociedade humana ela era fortemente doutrinada pelos dogmas arbitrários e preconceituosos da Igreja Católica Apostólica Romana, contra tudo o que ela não julgava ser correto. É interessante notar, por fim da Idade Média, como nós avaliamos, que sempre existiu a figura da pederastia institucionalizada em grande parte do mundo e que somente foi retirada dessa cultura, digamos assim, com o aparecimento dos dogmas religiosos. Adentrando, por fim, no século XIX e no século XX, podemos dizer que com a evolução do pensamento humano, nós passamos a valorizar muito mais a racionalidade do que a própria religiosidade, principalmente quanto aos fenômenos naturais ocorridos nos seres humanos. Deste modo, os dogmas religiosos deram lugar às explicações científicas e totalmente racionais. A partir do século XIX, a homossexualidade ela deixou de ser vista como pecado contra Deus, propriamente dito, justamente pelos avanços científicos, porém, ainda pela grande falta de informação, ela foi direcionada como uma doença a ser tratada, né? Então, por isso que no século XIX ocorre a famosa patologização da homossexualidade. E é claro que essa ideia ela foi totalmente aceita pela sociedade, praticamente porque a heterossexualidade era a orientação sexual mais comum na época. Então qualquer outra orientação diferente da comum, da tradicional, deveria ser extinta. E foi nesse período histórico que houve a criação da palavra homossexual pelo médico Carole Maria Bankert, que acreditava que os homossexuais eles não deveriam ser criminalizados, mas sim curados de sua condição. Com esse pensamento, acreditava-se que a homossexualidade ela poderia se espalhar pela sociedade. Né? Por ser uma doença que deveria ser curada, a homofobia simplesmente alavancou de vez aí, justamente por esse pensamento totalmente ultrapassado. Esse medo fez com que aparecessem os tratamentos desumanos perante as pessoas homossexuais, né? Eles queriam encontrar uma forma de reverter a situação e eles faziam de tudo para isso. E não havia nenhum tipo de intervenção e punição do Estado perante essas entidades. A exemplo desses tratamentos, existia a terapia de choques compulsivos, a lobotomia e também a terapia por aversão. A lobotomia nada mais é do que uma intervenção cirúrgica no cérebro em que algumas partes eram seccionadas para alcançar a eliminação da homossexualidade como doença. Obviamente não conseguiram porque não há cura de algo que não é patológico. Do século XIX até o século XX não houve grande avanço no pensamento humano e os homossexuais continuaram sendo mortos,
principalmente em campos de concentração nazistas, em que foram mortos judeus e ciganos. No entanto, foi no começo do século XX em que começou a haver maior tolerância perante a prática homossexual, reflexo de criações de normas e regulamentações partindo dos direitos humanos. Contudo, foi no final do século XX em que a ciência médica ela deixou de considerar a homossexualidade uma doença. Então, se deixou de ser considerado doença no final do século XX, a homossexualidade é tão normal quanto a heterossexualidade, visto que os homossexuais são pessoas tão dignas quanto os heterossexuais. Por fim, no período histórico no Brasil referente à homossexualidade, eu vou tratar rapidamente sobre o período colônia até a atualidade. No começo, quando os portugueses chegaram no Brasil, eles identificaram nos índios também o comportamento homossexual e eles taxaram isso como frouxidão de costumes por simplesmente a cultura ser diferente da deles. E foi a partir daí que surgiram os indícios perante os portugueses na homossexualidade nos nativos brasileiros. De modo geral, a sexualidade dos nativos brasileiros seguia o que ocorria na antiguidade clássica europeia, com algumas variações de tribo para tribo, de acordo com suas crenças, seus costumes e também as suas lendas. Novamente, com a chegada da moral judaico-cristã no Brasil, foi que começou a ser julgado o comportamento homossexual e ser completamente condenado. Se diz que a Igreja Católica demorou cerca de 1000 anos para dominar essas sociedades com a sua moral homofóbica, uma vez que no mundo antigo a cultura era tão bem internalizada nesse sentido da pederastia que a igreja não conseguia manter nenhum grau de dominação. Então é por isso que a igreja demorou mais de 1000 anos para conseguir alcançar essa moral homofóbica na nossa sociedade. Essa filosofia religiosa no Brasil, ela chegou a um estado de hipocrisia social em que debatia essa ideia de importar prostitutas da época de outros continentes para o Brasil na tentativa de diminuir o comportamento homossexual. Com isso, no Brasil haveria mais mulheres para os homens escolherem, já que supostamente não haviam tantas mulheres e os homens escolhiam por si estarem com outros homens, já que não haveria outra opção. Mas já se sabe que a homossexualidade ela não é uma escolha nesse sentido e que foi uma ofensa para muitos a importação, por assim dizer, de prostitutas para o Brasil pelo simples intuito de querer mudar esse comportamento. Em diante, os homossexuais começaram a disfarçar mais as suas condutas perante toda a penalização e a criminalização, a discriminação que havia sobre esse comportamento. Eles passaram em uma época a serem internalizados em hospícios, em hospitais, na tentativa de serem recuperados quanto aos seus próprios desejos. Então os homossexuais começaram a se reunir em guetos e comunidades próprias para que eles conseguissem dar continuidade às suas vidas sociais, amorosas, enfim. Com o tempo surgiu a AIDS no Brasil, em que ela foi direcionada também aos homossexuais. Pensando do outro lado da história, as pessoas que julgam esses homossexuais, vale dizer que a sociedade, nesse sentido, sempre precisou de reservatórios negativos para servirem como bodes expiatórios de quaisquer situações ruins que viessem a acontecer na sociedade, de mal-estar, de problemas, enfim. Os homossexuais eram o alvo próprio para isso, para receber essa culpa. Então, parte daí a ideia da submissão dos homossexuais perante a sociedade em quererem se disfarçar e desaparecerem do mapa nesse sentido. De qualquer forma, percebe-se que a tolerância perante os homossexuais acontece em grandes cidades. Por quê? Porque são nas grandes cidades que acontecem os avanços científicos, os avanços onde há maior fluxo de informações,
pertinentes à tradição da sociedade, à cultura da sociedade, aos avanços, à mídia. Então são nas grandes cidades em que ocorre toda essa movimentação de informação, em que a intolerância ela decai justamente pela informação. Como pode notar, nas pequenas cidades onde não há avanços nesse sentido, principalmente nos aspectos tradicionais, culturais e religiosos, as pessoas continuam vivendo dia após dia em suas vidas com aquele pensamento ultrapassado e não tem nenhuma novidade sobre a homossexualidade. Não é difícil de encontrar pessoas homossexuais em cidades pequenas que possuem muita dificuldade em se assumirem ou em vierem à tona as suas próprias famílias, justamente por serem de cidades pequenas, muito pequenas, em que a informação não corre solta nesse sentido de querer conscientizar a população sobre a homossexualidade ou outras orientações sexuais. Com isso, conseguimos discutir todos os tópicos mais importantes do período histórico do mundo e do Brasil aí em alguns minutos. Nós viemos do mundo antigo, passamos pela Idade Média, chegamos ao século XIX, século XX e até no Brasil, desde o período colônia até a atualidade. Eu espero ter ajudado você a entender um pouco mais sobre a origem do preconceito, e me entender um pouco mais sobre o meu propósito de vida. Eu acredito que a informação ela vai ser primordial para nós todos aqui contribuirmos à causa. Então vamos pegar essas informações, vamos divulgar essas informações, cada um tem o seu jeito de divulgar, né? No ensinamento, na psicologia, no direito, na educação, dentro das salas de aula. Então vamos aos poucos levar essas informações de conscientização e falar para as pessoas, olha, isso surgiu daqui, vamos entender, não vamos condenar. A condenação, esses sentimentos ruins, preconceituosos, elas vieram de um lugar muito bem específico e muito bem nítido de onde eles surgiram. Então, nós agora entendemos de onde surgem essas discriminações e nós podemos, por fim, fazer alguma coisa a respeito. Fico desde já muito agradecido por esta oportunidade de ter aparecido, em que eu posso divulgar essas informações para você e receber informações de vocês também. Eu fico totalmente aberto para receber o seu feedback sobre o assunto, sobre como isso pode ter afetado a sua vida, como isso pode ter aberto a sua mente com relação ao assunto também. Então, só tenho a te agradecer por você ter estado aqui comigo nessa apresentação e continuamos a nossa luta daqui em diante. Vamos fazer o máximo para transformar o nosso hoje pelas lutas que vêm do dia de amanhã.